Muito bem, o estudo da lição número 13 é um estudo interessante, um estudo que fala sobre o juízo final. E, logicamente, esse assunto merece um pouco de atenção, porque o apóstolo Paulo diz que todos nós compareceremos perante o juízo. Não há como a pessoa escapar do juízo. Um homem que estava assim, foi intimado a comparecer perante um juiz, ele ficou apavorado, correu na casa de um amigo e disse: por favor, você pode me ajudar, me defender? Disse: não posso, amigo, porque olha, se eu for visto com você, pode ser que você seja culpado realmente e eu vou então entrar em uma situação embaraçosa. Outro amigo que foi procurado disse: desculpe, mas eu preciso viajar, eu não posso te representar. Mas um terceiro amigo disse: eu vou com você. Eu vou dizer quem é você, que te conheço, da sua idoneidade, com certeza você vai ser então liberado desta culpa. E o terceiro amigo foi com ele, realmente testemunhou a favor dele, contratou um advogado bom e o amigo foi então absolvido. Jesus Cristo representa essa terceira pessoa que faz assim o acompanhamento dos casos dos seres humanos nessa terra. Por isso, vamos falar sobre o assunto que poucas pessoas têm a devida compreensão, o juízo pré-advento, ou juízo investigativo. O profeta Daniel, ao falar sobre uma grande profecia chamada 2300 tardes de manhã, chegou um momento em que ele chegou a dizer que o santuário seria purificado. Até 2300 tardes de manhã, e o santuário seria purificado. 2300 tardes de manhã significa 2300 dias, profeticamente 2300 anos, que esse período começou no ano 457 e foi até o ano de 1844. Nesse momento, Jesus Cristo passou do lugar santo para o lugar santíssimo. Muito bem, a profecia de Daniel é uma profecia bem interessante. Por isso, Jesus Cristo, ele está hoje no lugar santíssimo. Quando Jesus morreu e subiu ao céu, ele passou a ministrar no santuário celestial, no lugar chamado lugar santo. O santuário tinha dois compartimentos, lugar santo e lugar santíssimo. Moisés, quando fez o santuário na terra, Deus disse: eu vou te mostrar o santuário no céu, você vai fazer uma cópia exata dele. Por isso que o santuário tinha assim tanta reverência e Deus se manifestava naquele santuário no deserto, porque era uma cópia daquilo que estava no céu. Um sacerdote ministrava o perdão dos pecados das pessoas. E uma vez por ano, o sacerdote fazia uma limpeza no santuário, era chamado o dia da purificação, e dessa maneira o santuário ficava livre dos pecados. Jesus Cristo, ele está no céu. Logicamente que no céu não existe pecado, mas existe o registro dos pecados das pessoas. E ele então está examinando a vida das pessoas nos registros para ver se absolve ou se condena. Muito bem, a função de Jesus não é condenar, é absolver. Essa é a boa notícia, é a vindicação, ou seja, é a justificação da pessoa que serve a Deus. Mas e se eu não conseguir fazer tudo o que Deus me pede? O apóstolo Paulo diz: aquele que em vós começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Temos que nos esforçar. E aquilo que falta, Jesus Cristo vai completar com sua graça e pelo seu poder. A pergunta número 2 da lição de segunda-feira diz assim: de que forma a Bíblia ela mostra e dá a ideia do juízo pré-advento? Na Bíblia existe essa ideia do juízo pré-advento? Vamos ler o livro de Daniel, capítulo 7, verso 9 a 14, diz assim: e eu continuei olhando, Daniel escrevendo a visão que ele teve, ele disse: eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou, e a sua veste era branca como a neve, os cabelos de sua cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e as rodas do seu trono parecia fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dia, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino também nunca será destruído. Essa é a visão
que Daniel teve, de que havia um julgamento. O ancião de dias representa Deus, um como filho do homem representa Jesus, recebendo domínio sobre todas as coisas para que ele pudesse então executar um julgamento. Jesus Cristo, no livro de Mateus 22, ele diz o seguinte: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar em parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um rei que preparou um banquete das bodas do casamento do seu filho, e enviou seu servo a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Eles, porém, não fazendo caso, cada um foi para o seu campo, o outro foi para os seus negócios, e outros, se apoderando dos servos, maltrataram e mataram alguns dos servos do rei. E o rei, então, tendo notícia disso, ficou muito zangado, e enviando os seus exércitos, destruiu todos aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então o rei disse aos servos: as bodas na verdade estão prontas, mas os convidados não eram dignos. E depois pelas estradas, pelas saídas, pelos caminhos, e convidai a todos para que venham nas bodas do meu filho. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. Veja, aqui o rei fazendo uma investigação. E o rei, entrando na sala do banquete, viu ali um homem que não tinha os trajes nupciais. E o homem emudeceu. Ele disse: como entraste aqui, amigo, sem veste nupcial? E o homem emudeceu. Disse o rei aos seus servos: amarrai esse homem de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa foi o que Jesus passou como sendo uma ideia do juízo investigativo. As bodas do Cordeiro, Jesus Cristo voltando nessa terra, para levar as pessoas para o céu, a grande festa, e Deus então fazendo o exame dos convidados para ver se eles tinham a veste nupcial. Como foram todos convidados de última hora, no palácio, cada pessoa recebia uma veste especial para entrar na festa. Mas um homem não entrou, não quis as vestes. Ele foi com a roupa dele, representando justiça própria. E o rei, quando examinou, perguntou: por que você não está com a veste nupcial? Ele emudeceu, ele se perdeu por vontade própria. Então o rei mandou jogar esse homem fora da festa. É o que Deus vai fazer com aqueles que forem assim condenados através do juízo investigativo. No livro de Apocalipse 11, o apóstolo João, em visão, diz o seguinte: e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. João viu uma cena de julgamento. O anjo diz: pega essa vara, mede a casa do Senhor e os que nele adoram. Isso quer dizer que Deus vai começar o julgamento pela sua casa, pelo seu povo, pelas pessoas que o servem. E iraram-se as nações, e veio a sua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados. E o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, aos santos, os que temem o seu nome. O anjo dizendo para João: é hora de você medir o santuário, medir a casa de Deus, porque já é tempo de Deus julgar o seu povo, para que as pessoas possam saber que precisam assim comparecer perante Deus no julgamento. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpago. A arca da aliança, no santuário da terra, tinha dentro dela a tábua dos 10 mandamentos. Então João viu uma cena onde o anjo diz: pega uma vara, mede o templo, os adoradores que estão no templo da casa do Senhor. E na casa do Senhor tinha a arca da aliança e lá dentro os 10 mandamentos. Isso quer dizer que Deus vai nos julgar pelos 10 mandamentos como regra de fé. Apocalipse 14, 6 e 7, João também teve outra visão. Vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14 são as 3 mensagens angélicas, onde o mundo é chamado para adorar a Deus, porque o seu juízo vai chegar. Então, para a pergunta: como esses textos falam de um juízo pré-advento? Resposta: o profeta Daniel mostrou que depois dos 2300 anos haveria a purificação do santuário celestial e o juízo investigativo iria iniciar. Jesus falou na parábola das bodas que os convidados foram examinados, apesar de que cada um recebeu uma roupa especial para a festa, mas um homem
não quis colocar a roupa nupcial e ficou com a sua roupa e por isso foi condenado. Essa roupa pessoal significa a justiça própria. A roupa, a veste nupcial, significa a justiça de Cristo colocada sobre a vida do pecador. Apocalipse mostra João medindo o santuário e os adoradores, símbolo de investigação. Enfim, esse juízo pré-advento, ele acontecerá. O juízo divino terá 3 fases. O juízo investigativo, que é agora. Jesus está no céu examinando a vida de todas as pessoas desde o começo do mundo. Em breve chegará sobre os vivos. Esse é chamado juízo investigativo. Haverá o juízo judicativo, quando os salvos forem para o céu e vão perguntar para Jesus: por que o meu pai não está aqui? Por que a minha mãe não está aqui? Então, o livro da vida das pessoas será colocado na mão dos salvos. Eles vão examinar e vão confirmar que Deus foi justo em não trazer aquela pessoa para o céu. Esse é chamado juízo judicativo. E vai haver o juízo executivo, quando Jesus, então, terminar os 1000 anos, vai trazer os salvos para a terra, vai trazer a nova Jerusalém, vai haver a ressurreição dos ímpios, o diabo vai juntá-los para tentar ganhar a cidade santa e fogo eterno vai destruir todos os ímpios e os Satanás e os anjos dele. Será o juízo executivo. Por isso, temos que olhar para o juízo pré-advento como um momento de chance para que as pessoas possam se arrepender e pedir perdão enquanto estiver vivo. Jesus Cristo está no santuário celestial, no lugar santíssimo. Mas ele oficia de forma dupla. Ele tanto recebe o pedido de perdão dos pecados, de pecadores arrependidos, como ele examina a vida daqueles que já viveram neste mundo e tiveram a sua vida encerrada. Estão na sepultura esperando apenas esse juízo. Quando Jesus terminar esse juízo e ele voltar nesse mundo, os que forem aprovados vão ressuscitar para receber o galardão eterno. Que sejamos, então, nessa ressurreição especial, a primeira ressurreição, que é a ressurreição do salvo. Deus abençoe a todos e dê, então, uma compreensão desse juízo investigativo pré-advento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a chance de, nesse tempo, nos arrependermos dos pecados, colocarmos nossa vida em ordem e estarmos, então, diante do Senhor com a nossa vida pura e justificada pelo Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe para que alcancemos esse privilégio de sermos aprovados em nome de Jesus. Amém. Beijo no coração. Tenha uma segunda-feira abençoada. Vamos para a luta. O fim do ano está chegando. Fica com Deus.